Vamos iniciar o nosso estudo desta noite, agradecendo a Deus, a Jesus, aos bons amigos espirituais, todo o amparo que nos possibilita. Que estas dádivas possam nos envolver e que nós possamos adentrar a este manancial de bênçãos, compreendendo que Jesus é o nosso orientador, o nosso caminho, a nossa possibilidade de redenção. Que estes amigos bondosos em Teu nome, Senhor, estejam conosco a nos amparar. Rogamos o amparo da Dona Emília Santos, do tio Rolandinho, da tia Bebé, do meu pai, da Dona Irma Ragazzi Martins, da Dona Benedita Fernandes e de tantos outros espíritos que nos amparam. Agradecidos e contando com esta proteção, é que vamos iniciar o nosso estudo dando graças a Deus, e que assim seja. Nós vamos começar o capítulo 13, mas lembrar que nós vamos até o capítulo 15 e vamos voltar no Missionários da Luz para retomar o livro Boa Nova no final do ano. Então nós vamos até o capítulo 15. Então vamos começar hoje o capítulo 13, Pecado e Punição. Jesus havia terminado uma de suas pregações na praça pública, quando percebeu que a multidão se movimentava em alvoroço. Alguns populares mais exaltados prorrompiam em gritos, enquanto uma mulher ofegante, cabelos desgrenhados e faces macilentas, se aproximava dele com uma súplica de proteção a lhe sair dos olhos tristes. Então vejamos e entendamos, a lei mosaica era uma lei do olho por olho, dente por dente, era uma lei que determinava que as pessoas não apenas fossem punidas, mas que aquilo possibilitasse aos outros ficarem atemorizados, e eles achavam que era um exemplo grandioso fazer com que o mal fosse repreendido. Nós estamos falando de há 2000 anos, mas nós estamos falando de um conceito que não saiu da mente de grande parcela das pessoas. Elas imaginam que precisam fazer justiça com as próprias mãos e que a justiça é muito lerda, muito vagarosa e, consequentemente, não acreditam numa justiça divina. Não acreditam na justiça humana, que nós temos que entender, por mais lenta ou não que seja a justiça divina, nós só seremos alcançados no momento em que estivermos em condições daquilo se instaurar dentro de cada um de nós. Ou seja, nós temos uma consciência, nós temos um passado de muitos erros, mas nem tudo eu estou reparando. Ou seja, eu só vou reparar na medida em que eu for acordando para aqueles valores e aquilo vai surgindo, primeiro na forma de uma oportunidade de trabalho. Depois, se eu não acordo com o trabalho, são provas que se nos apresentam. Se eu não me aproveito das provas que são instauradas, estabelecidas e exaradas com a minha participação, virão as expiações. Então, o que nós estamos aqui colocando, pecado e punição, é que os populares trariam a partir daí ao encontro de Jesus uma mulher que fora pega em adultério. Não é Madalena, porque é importante que a gente entenda, para que exista o adultério é necessário que exista alguém casado com alguém e alguém traindo alguém. Então é isso que é necessário que compreendamos. Então é neste contexto aqui que Jesus estava fazendo e terminando uma das suas pregações. Os muitos judeus ali aglomerados excitavam o ânimo geral, reclamando o apedrejamento da pecadora, na conformidade das antigas tradições. Então, isso que nós temos que entender. Isso daqui não pode continuar no nosso parâmetro mental. Isto aqui não leva à educação, leva à revolta e leva ao incitamento da violência. E aqueles que geram a violência estão atraindo para si mesmos mais violências. O que nós temos que entender? Eu tenho a realização e eu tenho a necessidade da reparação. Como esta reparação vai se instaurar? Eu é que delibero. Com a minha atitude bondosa, pacífica, resignada, equilibrada, eu estarei atenuando aspectos de violência que poderiam estar inseridos. Se eu não agora faço esta opção e faço a opção pela violência, a violência vai fazer com que ela me encontre.
E aí eu estarei passando por situações que eu mesmo criei, mas de forma a me alcançar de forma intensa, de forma desnecessária. Então, é isso aqui que nós temos que compreender. Era algo muito adiante dos conceitos e dos parâmetros daquelas criaturas. Se o Cristo viesse ao cenário material hoje, em realidade material, o que ele traria? Novos preceitos que a grande maioria de nós não estaria em condições de compreender. Então, veja lá, vamos entender. Solicitado, então, a se constituir juiz dos costumes do povo, o mestre exclamou com serenidade e desassombro, causando estupefação aos que o ouviram. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra, porque foi trazido a ele a ideia. Esta mulher fora pega em adultério, a lei mosaica determinava o apedrejamento, todos estavam com as pedras na mão para apedrejarem aquela mulher, fazendo com que outras mulheres ou outras criaturas não agissem da mesma forma, pensavam eles. Agora, o homem que fosse pego, o homem que incitou, o homem que fez com que esta mulher adúltera fosse levada a um quadro de sedução, este era esquecido, este era relegado, ou seja, a força do homem estava prevalecendo até então neste contexto de um machismo exacerbado, de uma doença nos costumes populares, que Jesus está colocando a eles. Aqueles que estiverem sem pecados, atirem a primeira pedra. Porque é simples assim, eu tenho possibilidade de julgar alguém, eu sou alguém idôneo, eu sou alguém sem mácula, eu sou alguém sem erros. Quando a gente começar a entender a nós mesmos, isso é premissa básica no contexto da convivência humana. Eu passarei a ser mais compreensivo, mais tolerante, mais generoso, mais compassivo com meu irmão. Eu sou uma criatura que ainda erra demais. Eu sou alguém que não está agindo segundo os preceitos crísticos em quase nenhum instante da minha vida. Mas e os preceitos humanos? Será que eu sou agora idôneo, honesto, correto a todo instante, ou eu me aproveito de injunções, de realidades, de circunstâncias, que eu nem me apercebo que eu estou agora me aproveitando? Será que não está neste contexto esta realidade? Vamos ouvir perguntas. Pensando nessa questão do julgamento, mas assim, por que o outro, o próximo, incomoda tanto a gente? Porque, na verdade, são várias coisas. A gente imaginou que para manter os bons costumes, uma boa convivência, a gente precisava ordenar essa sociedade. Isso é verdade, mas ordenar de uma forma virulenta, violenta, nós não estaremos trazendo a paz. Não é com violência que se estabelece a paz. Esse é o primeiro aspecto do erro da grande maioria de nós. O segundo, quando a gente não quer olhar um problema que está em nós não queremos ver no outro. E quando vemos, nós queremos agora ridicularizá-lo, humilhá-lo, mas é algo que não foi superado em nós. Se este algo que está errado no nosso irmão tivesse sido superado em nós, primeiro, nós teríamos a noção exata de quão difícil foi a superação, para sermos mais condescendentes e mais compreensivos com o outro. Segundo, se nós não temos este problema, eu não tenho olhos para ver o erro do outro. Mas eu só olho aquilo que incomoda porque não foi visto, não foi visualizado e superado por cada um de nós. Então estas coisas precisam ser compreendidas. O Cristo era compreensivo porque ele sabe que as pessoas nos lábios elas falam maravilhas e na conduta e nas palavras elas não são conforme aquilo que elas preceituaram. A nível mental, a nível de entendimento, as palavras são ferinas, os comportamentos são irracíveis, são incompreensíveis em relação ao outro. Então vejamos e entendamos.
Nós não somos e não podemos ser pessoas que olham e apontam e ridicularizam e humilham e apedrejam e recriminam e acabam com a reputação de quem quer que seja. Então esta mulher que fora pega em adultério, que fora pego em erro, agora eles conheciam quem ela era, aonde ela morava, quem era o esposo, porque eles eram pessoas que estavam com este ideário de olhar a vida do outro de uma forma muito aguda. Mas vamos continuar. Por toda a assembleia se fez sentir uma surpresa inquietante. Ou seja, todos estavam com erros, todos tinham seus pecados. E quando agora eles começaram a colocar em dúvida, o Cristo começou a colocar aqui no chão, aqui sobre agora a areia, o que? Ele começou a colocar justamente isto. Ele começou a colocar o erro de cada uma daquelas criaturas que eles estavam. Ele conhecia a alma de todos que estavam em convivência. Ele conhecia, olha bem, as acusações morreram nos lábios mais exaltados. A multidão ensimesmava-se para compreender a sua própria situação. Isso que é importante que a gente entenda. Sempre pode ser para nós aquela lição, sempre pode ser para nós. E se nós tivermos a humildade e nos melhorarmos e nos modificarmos, será melhor para a nossa vida. Nós nos aproveitamos de um ensejo para não errar novamente. Então, Cristo estava trazendo um preceito que até hoje não está estabelecido de uma forma plena no cenário material. Como nós vamos ver, ele mudou as engrenagens do planeta, trazendo um parâmetro, porque isso que é importante. Pessoas que têm ideias, palavras e posturas concordes àquelas suas ideias e fazem com que ela seja trazida ao cenário em que eles se encontram, ela pode ser, primeiramente, ter uma oposição ferrenha. Depois ela pode ser ridicularizada. Depois ela pode ser afrontada, para que, na sequência, aquilo passe a ser pensado. Porque aquilo incomoda, aquilo é algo diferente, para que depois aquilo passe a ser aceito e as pessoas nem sabem por quê. Elas passaram a pensar sobre uma determinada realidade. Ela foi trazida. Ela foi agora amplificada. Enquanto isso, o mestre pôs-se a escrever no solo despreocupadamente. É isto. Todos os problemas em que cada um estava inserido. Aos poucos, o local ficara quase deserto. Apenas Jesus e alguns discípulos lá se conservavam, tendo ao lado a mulher a ocultar as faces com as suas mãos. A mulher, mesmo tendo esta receptividade de Jesus, ela foi trazida ao ridículo. Ela foi trazida a uma situação vexatória. E é isso que nós não podemos fazer com as pessoas. Não podemos ridicularizá-las. Não podemos deixá-las sem uma saída. Não podemos mostrar a ela o lado doentio como se fossem pessoas imaculadas, pessoas que não têm os seus problemas. Como isso é verdade? Como isso é possível? Mas neste momento, enseguecidos que estávamos todos preceituando estas condutas, que elas não sigam conosco adiante, que elas passem a ter uma percepção. Não é porque isto ou por aquilo, é porque o Cristo trouxe premissas, padrões e referências diferenciadas. Em dado instante, o mestre divino ergueu a fronte e perguntou infeliz: mulher, onde estão os teus juízes? Isso aqui é outra coisa que nós precisamos entender. O nosso juiz verdadeiro é a nossa consciência. É um tribunal interno que cada um de nós tem dentro de si mesmo. E ele precisa ter elementos para que ele vá melhorando agora as suas leis, a sua percepção, o seu entendimento e, a partir daí, nos avalie de uma forma mais plena. O que nós estamos dizendo é o seguinte: no primeiro momento, a consciência está em sono. A consciência não tem valores. A consciência imagina que tudo que ela faz está correto.
a partir do momento em que ela convive com outras pessoas, ela tem uma educação, a legislação, outras realidades e exemplos se apresentam, ela passa a ter um outro nível de consciência, uma consciência em que passa agora a ter sonho e sonhos, ela passa a ter justificativas, ela passa a continuar errando, justificando aos seus erros porque os outros erram, porque os outros aí não agiram conforme aquilo que for estabelecido. Então, a consciência depois está lúcida. Ninguém é responsável pelos meus problemas, a não ser eu mesmo. Ninguém é a causa disto ou daquilo, sou eu. Eu sou vítima de mim mesmo. Então, é isso que nós temos que entender. O juiz da nossa vida é a nossa consciência. Enquanto ela não estiver desperta, faz-se necessário, nos planos inferiores, aonde a grande parcela de nós irá, que eles façam julgamentos, para que a consciência desperte. Enquanto nós não acordarmos e formos a locais mais ou menos bons, lá será nos mostrado os erros que foram feitos por nós. Posteriormente, nós iremos entender, eu errei, eu sou responsável, eu sou agora muito correto e vou restabelecer aqueles erros que eu fizera outrora. Então é isso que nós temos que entender. Vamos ouvir perguntas. Que tipo de mediunidade é essa, onde ele sabe tudo sobre o outro? Igual quando as pessoas chegavam perto a Chico Xavier e ele sabia tudo o que acontecia. Chico Xavier tinha a capacidade de ler pensamentos, então é uma clarividência, é uma psicometria, então ele contacta com o ambiente, ele contacta com as pessoas, ele entra, no caso de Jesus, em sintonia com pensamentos, com palavras, facilmente. E ele, para cima e para baixo, ele olhava e via em todos os planos. Só pode ver em todos os planos quem está no último andar. Quem está no primeiro andar só vê o andar de baixo, assim por diante. Então é isso que é importante, ele tem a capacidade da clarividência dos pensamentos, clarividência das atitudes das pessoas, aonde elas estão inseridas, e tem a capacidade de, em tocando, ver psicometricamente, tudo que está envolvido. Continuemos, vamos ver perguntas. Sobre a consciência, ao adquirirmos ela, mas estando no mundo com as dificuldades, com as diversidades, e a nossa consciência é contra certas ideias, contra certos valores do mundo, qual deve ser a nossa posição diante disso? A nossa percepção e visão e conduta deve ser: eu tenho que agir conforme a minha consciência, ou seja, a legislação humana. Imaginemos que ela agora aceite a pena de morte. Eu não posso compactuar, eu não posso agir desta forma. Então, vamos imaginar que a legislação humana permita o aborto. Eu não compactuo, nós não podemos matar aos outros. Isso é só o Pai. Só o Pai determina. Aqueles que se fazem justiceiros irão sofrer as consequências da atitude indevida de cada um. Então, eu sou responsável pelo que eu entendo. Então, imaginemos que eu já não compactuo da legítima defesa, porque eu já não posso andar armado, eu não posso já viver num quadro de situações em que eu estou pronto a reagir. Tenhamos a pacificação no nosso interior. Mas vamos continuar. Observando que a pecadora lhe respondia apenas com um olhar reconhecido, então estava Jesus e apenas algumas pessoas ali, e viandantes, e os apóstolos, onde agora ela estava com um olhar reconhecido, onde as lágrimas aos jofravam num misto de agradecimento e alegria. Então elas desciam e ela, a partir daí, estava agradecida e alegre. Jesus continuou: ninguém te condenou? Perguntando a ela. Seus juízes não estão mais aqui. Também eu não te condeno. Vai e não peques mais. A infeliz criatura retirou-se, experimentando uma sensação nova no espírito. Então isso que é importante que a gente entenda. O Cristo, ele não referendou o erro. Ele fez com que a pessoa entendesse: isto vai causar problemas a você. Não serão os outros que vão lhe imputar isto ou aquilo.
isto um dia vai chegar sobre cada um de nós e vai gerar transtornos, dificuldades, reparações. E aí é importante que a gente entenda, eu acordei, a partir de agora eu sou um homem novo. A partir de agora eu vou agir conforme os padrões que eu já conheço. Então aqueles que conhecem o Cristo, conhecem a doutrina espírita que reabilita os ensinamentos do Cristo de uma forma pura, cristalina, nós não podemos mais compactuar com coisas desta ordem, com violências, com retaliações, com agora legítima defesa, com pena de morte, com aborto. Nós não podemos compactuar, nós temos que tirar de nós toda e qualquer violência. Se o outro vai agir desta forma ou da outra, ele é responsável. Se a legislação humana não vai dar a esta criatura isto ou aquilo, isso é um atenuante apenas. No entanto, ela vai, quando acordar, ter que reparar o seu deslize, a sua forma infeliz de agir perante o outro. Mas continuemos. A generosidade do Messias lhe iluminava o coração, em claridades vivas que lhe banhavam a alma toda. Ou seja, o Cristo fez com que ela visse também, assim como cada um os seus erros, o Cristo sabia do que estava inserido naquela vida. E propôs a ela esta mudança, e propôs a ela uma vida nova, e propôs a ela uma claridade renovada. E isto fez com que ela tivesse uma esperança, para que ela mudasse os preceitos. Vai e não peques mais. Mas enquanto a pecadora se retirava, presa de intensa alegria, veja bem, por ela não ter sido apedrejada, alegria é um alívio, por ela não ter sido recriminada por aquele senhor, que fez com que todos agora tirassem as pedras de suas mãos, ela se sentiu um misto de alívio, de alegria, mais um estímulo para que ela não errasse novamente. Vamos entender mais o que ele vai nos trazer em termos de ensinamento. Os poucos discípulos que se encontravam junto do Senhor não conseguiam ocultar a estranheza, ou seja, eles não haviam entendido plenamente aquilo que o Cristo havia trazido. Eles haviam entendido parcialmente, não é uma coisa tão simples de nós mudarmos os parâmetros que lhes causara o seu gesto. Então vamos entender. Por que não condenar a ele aquela mulher de vida censurável aos olhos de todos? Por que ele não foi agora alguém que foi peremptório? Claro. Então eles estão ainda imaginando que o escândalo, que a reprimenda, que o exemplo doentio se instaure e o medo agora tome conta das pessoas e a vulgarização daquela vida passe a ser agora colocada aqui e acolá em todos os locais, como se isso fosse bom. Não se tratava de uma adúltera. Neste ínterim, João se aproximou e interrogou: Mestre, por que não condenaste a meretriz de vida infame? Então veja bem, então João agora tomou um fôlego. João, que era aquele discípulo que era mais tranquilo e sereno e mais afável, tomou e perguntou, tomou agora dentro de si coragem para que ele pudesse entender. Eles não estão recriminando a Jesus, eles não estavam entendendo, porque até então eles estão numa sociedade punitiva. E a sociedade que o Cristo e que nós teremos que instaurar é uma sociedade educativa, é uma sociedade de amor, de preceitos novos, de não compactuar com o erro, mas ao mesmo tempo não escandalizar-se com ele e não recriminá-lo de uma forma a gerar mais alaridos, mais situações vexatórias. Mas vamos lá, vamos entender. Jesus fixou no apóstolo o olhar calmo e bondoso e redarguiu: quais as razões que aduzes, que trazes em favor desta condenação? Então você deve trazer alguma premissa, você deve ter avaliado o fato em si. Sabes o motivo por que esta pobre mulher se prostituiu? Então ele não está agora advogando a causa dela no sentido dele, ele não está compactuando com a atitude dela como uma prostituição correta,
mas ele está fazendo com que João compreenda algo a mais. Nós vamos entender o que ele traz para recriminar esta mulher. Você sabe qual foi a razão que levou ela à prostituição? Terás sofrido alguma vez a dureza das vicissitudes, das dificuldades que ela atravessou em sua vida? Você, João, passou pelas mesmas intempéries, pelos mesmos problemas pelas quais ela passou na sua vida? Você passou por isso? Ignoras o vulto das necessidades e das tentações que a fizeram sucumbir a meio do caminho? Ou seja, isso é que é importante quando a gente entenda, atrás de um erro existe algo que está instaurado no interior daquela criatura, é uma reação que motivou aquela criatura a agir daquela forma. Ninguém está compactuando, está agora passando recibo para erro de quem quer que seja. No entanto, nós temos que entender o que está por trás. E aí ele está dizendo, você sabe as tentações, você sabe, porque aqui está implícito os erros do pregresso. Nós seremos levados às tentações. Tentações estas que só podem nos tentar porque são fragilidades na nossa alma. E você sabe quantas vezes ela superou a estas tentações querendo não errar? Você sabe quais foram as suas dificuldades para que ela, a partir daí, desse ouvidos às tentações? Não sabes quantas vezes tem sido ela objeto do escárnio dos pais, dos filhos e dos irmãos, das mulheres mais felizes? Ou seja, o que ele está dizendo? Aquelas mulheres ditas e havidas como felizes, bem casadas, bem situadas, bem conceituadas, estes maridos foram agora aquelas criaturas que levaram a ela as tentações, que não ajudaram com empregos, com possibilidade de educação, de novas posturas, fizeram com que eles se aproveitassem de uma fraqueza. É isso que nós temos que estar entendendo. Existe algo mais profundo a ser visto. E é desta forma que a espiritualidade nos avalia. As nossas fraquezas, o nosso passado, quais foram as reais intenções da nossa vida com aquela atitude. É isso que a espiritualidade analisa. Não seria justo agravar-lhe os padecimentos infernais da consciência pesarosa e sem rumo. Não seria justo, porque, veja bem, quando a pessoa está inserida num contexto, aquele contexto dá os abalizadores para a sua consciência, que não tem outros padrões. Ela está contextualizada naquele momento. Estando naquele momento, naquela situação, ela sabia que ela estava em erro. Estando em erro, ela sabia que a sua consciência precisou ter justificativas para aceitar, para que ela não enlouquecesse. Ela foi se justificando. Ninguém está dizendo que está certo, mas ela está agora entendendo que ela tentou e fecharam-se as portas. E a partir daí, esta hipocrisia fez com que ela só, na visão dela, só tivesse uma saída. Não é verdade, nunca é desta forma. Sempre seremos tentados e sempre teremos outras opções, desde que tenhamos fé, desde que criemos dentro de nós uma resistência, uma resiliência, uma confiança no Pai. Sempre será desta ordem, mas é isso que ele está mostrando a João. Mas vamos entender mais. Entretanto, exclamou João, defendendo os princípios da antiga lei. Ela pecou e fez jus à punição. Então ele está agora tentando buscar de Jesus algo mais. E ele está tentando ser aquele que defende aos princípios. Não está escrito que os homens pagarão ceitil por ceitil os seus próprios erros? O mestre sorriu, sem se perturbar, esclareceu. Ninguém pode contestar que ela tenha pecado. Ou seja, ninguém vai agora abonar o pecado, o erro, o desacerto. Quem estará irrepreensível na face da terra? Só este pode fazer o apontamento. Mas este que suplantou as dificuldades sabe quão difícil foi. E vai agora
auxiliar para que a pessoa tenha mais resistência, para que a pessoa tenha novo elan, nova esperança, novas proposições, e não pura e simplesmente apontar o dedo. É a coisa mais fácil, mas que nós não ajudamos. Apedrejar é mais violento, pode fazer com que, por um momento, nós nos enganemos. A violência diminuiu, é por um momento, depois ela só se amplificará, porque a violência terá se instaurado. Então vamos lá. Há sacerdotes da lei, magistrados e filósofos que prostituíram suas almas por mais baixo preço. Jesus está indo no cerne do problema. Quando a gente entender que aqueles que julgam a vida alheia são aqueles hipócritas que se prostituíram por um preço mais baixo, se venderam a ilusões, fazem e têm um verniz social, uma aparência, que na verdade não tem o sopesamento da conduta e agora da palavra conforme aquilo que eles apontam. Ainda não lhes vi os acusadores, porque a hipocrisia costuma campear impune, enquanto se atiram pedras ao sofrimento. É isso que nós temos que entender. Só existe erro, só existe tentação, só existe queda porque existem criaturas como nós, falíveis, imperfeitas, que nós precisamos abrandar no outro o julgamento e sermos mais severos para conosco mesmo. Não nos justifiquemos, justifiquemos ao outro que não conhece os padrões do Cristo, não conhecem os padrões que nos traz a doutrina espírita, que nos dá um entendimento daquilo que trouxera Jesus. A hipocrisia costuma campear, e estes que apontam, que exaram, que determinam, que dão sentenças, como é que eles se colocam mesmo? Eles são aqueles que escrevem livros, que conceituam e dão sentenças, que fazem com que as pessoas aparentemente estejam vivendo segundo o resguardo da lei, mas é a hipocrisia que campeia. Não é isto que existe de forma larga, geral e verdadeira no cenário material. São estas posturas, mas continuemos. João, o mundo está cheio de túmulos caiados. É desta forma que ele colocou para os fariseus. Porque é isto: túmulos caiados, aparência bela. Caiado era a pessoa tem uma pintura aparente bela, mas por dentro ela está morrendo, porque não existe sinceridade de propósitos, não existe verdade naquilo que a pessoa agora estabelece como para o outro. Deus, porém, é o Pai de bondade infinita, que aguarda os filhos pródigos em sua casa. Então vamos entender, é isto aqui. O Cristo e o Pai esperam de cada um de nós que nós possamos voltar à casa paterna, como filhos pródigos, que nos enganamos, que nos equivocamos, que buscamos agora o caminho largo, que buscamos as perdições, ilusões, mas lembremos-nos, o Pai nos espera, o Pai nos ama, o Pai nos compreende, para que sejamos responsabilizados com os valores que tínhamos e que temos. Poder-se-ia desejar para pecador humilde tormento maior que aquele que ela própria se condenou por tempo indeterminado. Ninguém foge dos seus erros, ninguém foge de um reacerto com a sua própria consciência. O meu erro para com outro terá que ser desfeito para com outro. Se o outro me perdoou, eu vou reparar perante pessoas que têm problemas similares àquele meu erro. Perante a psicosfera do planeta em que eu agora joguei para ela situações doentias e problemáticas, eu terei que fazer o bem para que eu me reabilite perante a esta psicosfera e perante o tribunal da minha consciência. É isso que nós temos que entender. Então, por tempo indeterminado, quanto mais rápido acordarmos, melhor para nós. Porque vamos ser juiz da vida alheia, somos juízes apenas da nossa vida. Quantas vezes lhe tem faltado pão à boca, faminta, ou a manifestação de um carinho sincero, a alma angustiada? Ele está dizendo da mulher. Você sabe quantas vezes ela padeceu de fome? Você sabe quantas vezes ela foi
ao encontro de um carinho verdadeiro, real, profundo? Quantas vezes ela se iludiu não com as tentações apenas, com as seduções, com as malversações das criaturas, com as utilizações indevidas. Então nós temos que entender, quando nós fizermos ou formos peremptórios para com o outro, fazendo uma sentença definitiva, lembremos-nos assim, nós estaremos imputando a nós problemas maiores, porque eu estarei sendo duro e a vida e a lei será duro para comigo. Eu busco o que eu quero, a lei vai se cumprir, mas ela não precisa ser peremptoriamente violenta. Se eu já abrandei os meus padrões, se eu já agora me fiz uma criatura mais compreensiva, mais tolerante, mais paciente. Então veja lá e entendamos. Continuemos. Raras dores no mundo serão idênticas às agonias de suas noites silenciosas e tristes. Eu trouxe aqui um bumerangue que volta em círculo sobre aquela criatura que fez uma determinada atitude. Ela gerou mal, o mal vai voltar sobre ela. Ela gerou o bem vai voltar sobre ela. Mas ele está dizendo, raras noites são mais difíceis do que estas em que as pessoas não são agora amadas, não são entendidas, não são acalentadas, não são agora envolvidas em vibrações de compreensão e de amor, são apenas objetos de sedução, objetos de cobiça. Então, vocês não sabem, João, Jesus está dizendo a ele, o seu doloroso inferno, sua aflitiva condenação, estar sempre em soledade, não por acaso. Ela foi levada a uma tentação em que outrora ela havia errado, mas ela vai acordar. E o Cristo vai dizer, estas irão preceder, chegar antes do reino dos céus do que estes hipócritas e fariseus, porque aqueles têm agora o beneplácito do reconhecimento da sociedade. Estas são apontadas e estas darão às suas consciências uma maior agora, um julgamento mais ferino. Irão acordar mais cedo. É que em todos os planos da vida, o Instituto da Justiça, naturalmente, com seus princípios de compensação, se fará. Que nós entendamos desta forma, sempre seremos compensados segundo aquilo que preceituamos. O Instituto da Justiça sempre trará compensação divina. Nós teremos visto a nossa intenção, quais foram as proposições. Cada ser traz consigo a fagulha sagrada do Criador e erige dentro de si o santuário de sua presença ou a muralha sombria da negação. Nós temos dentro de nós um reino que precisa se instaurar. Se nós agora vamos erigi-lo, nós vamos estabelecer a presença do comando do nosso Pai. Se nós estabelecemos agora a negação, qual é a compensação? Quais são agora as consequências? É a busca pelo materialismo, pelas ilusões, e mais dores estaremos acarretando a nós mesmos. Mas só a luz e o bem são eternos. É isso que nós temos que entender. Um dia, todos os redutos do mal cairão, para que Deus resplandeça no espírito de seus filhos. Então é isso aqui que é importante. Chegará um momento em que neste planeta irá resplandecer o amor. O mundo será um mundo de regeneração para ser um mundo feliz adiante. Um mundo onde a paz se instaurará, aonde todos iremos nos olhar como irmãos, como criaturas que estaremos agindo conforme os preceitos do amor e do bem. Entendamos isto e compreendamos. Não é para ensinar outra coisa que está escrito na lei. Vós sois deuses. Porventura não sabes que a herança de um pai se divide entre os filhos em partes iguais? Ninguém é privilegiado. Nós precisamos erigir dentro de nós este reino. Nós poderemos fazer isto e muito mais que o Cristo fez. Porque este é o desiderato, este é a finalidade da nossa existência. Um dia chegaremos a este estágio de sermos criaturas em estágio de perfeição relativa.
As criaturas transviadas são as que não souberam entrar na posse de seu quinhão divino. Se nós somos uma centelha divina, é que ele não veio à tona ainda. Nós não burilamos, nós ficamos iludidos com as coisas exteriores, permutando-o pela satisfação de seus caprichos, no desregramento ou no abuso, na egolatria ou no crime, pagando alto preço pelas suas decisões voluntárias. É isso que nós temos que entender. Nós estamos recebendo aquilo que plantamos, aquilo que fazemos quando a gente busca a egolatria, o crime, o abuso, o desregramento. Nós estamos buscando aspectos exteriores e não o eu de profundidade. É um ego que está sendo agora criado, que vai se mantendo, que precisa ser desfeito. Examinada a situação por este prisma, temos de reconhecer no mundo uma vasta escola de regeneração, onde todas as criaturas se reabilitam da traição aos seus próprios deveres. O nosso dever é ser fiel a Deus. O nosso dever é cumprir com o papel que nos cabe, erigir em nós um reino de Deus. Então, quando isso se fizer, é isso que nós estaremos estabelecendo, algo grandioso, estaremos em contato com a espiritualidade. Essa escola de regeneração nos levará a nos libertarmos das ilusões que têm nos feito perder tempo, perder oportunidades ao longo dos milênios. Mas ele continua a nos colocar: a Terra, portanto, pode ser tida na conta de um grande hospital, onde o pecado é a doença de todos. Olha o que ele está nos dizendo. Todos nós somos imperfeitos. É um grande hospital que vai nos burilar. Não tem ninguém que não tenha passado por estes mesmos processos. O Evangelho, no entanto, traz ao homem enfermo o remédio eficaz. Então, no mundo, nós temos o remédio do Evangelho, a fazer com que a pessoa tenha o remédio, tenha agora a orientação, tenha os preceitos morais a nortearem a sua vida, para que todas as estradas se transformem em suave caminho de redenção. Ou seja, quando eu começar a suavizar a minha análise do outro, quando eu começar a entender melhor ao meu irmão, quando eu começar a ser mais resignado diante das minhas provas, o meu caminho será mais suave. É por isso que não condeno o pecador para afastar o pecado. E em todas as situações, prefiro acreditar sempre no bem. É o bem, é a única lei da vida. O bem é algo que nós temos que entender, enaltecê-lo. Não vamos recriminar o pecador para agora acabar com o pecado. Nós só tripudiamos, só humilhamos, só agora trazemos à tona e só espargimos o problema adiante. Não vencemos. Vencer é com educação, com novas normas, com novo olhar, com novos preceitos. E ele continua: quando observares, João, os seres mais tristes e miseráveis, arrastando-se numa noite pejada de sombra e desolação, lembra-te da semente grosseira que encerra um germe divino e que um dia se elevará do seio da terra para o beijo de luz do sol. O que ele está nos dizendo é o seguinte: estas pessoas que passam por estas privações estão tendo oportunidades de repararem os erros, de acordarem para a luz, estão germinando dentro de si este germe, esta semente divina, para que ela agora possa beijar a luz do sol, para que ela possa elevar-se das sombras da terra, das lamas que até então estávamos presos. Então é uma oportunidade, a dificuldade de nós nos vencermos e nos superarmos. Este é o caminho da nossa redenção. Mas continuemos. Terminada a explicação do mestre, o filho de Zebedeu, deixando transparecer na luz do olhar a sua profunda admiração, pôs-se a meditar nos ensinamentos recebidos. Então ele deixou agora que ele entendesse a posteridade, o tempo, as experiências, a bondade, iria fazer com que cada um, sofrendo as consequências, pudesse ter grandeza, hombridade e superar a si mesmo.
muito tempo ainda, não transcorrera depois deste acontecimento, quando Jesus subiu de Cafarnaum para Jerusalém, acompanhado por alguns de seus discípulos. Celebravam-se festas tradicionais entre os judeus, então ele respeitava as festas para que ele pudesse orientar como as pessoas deveriam estar numa festa aparentemente mundana que ele esteve com todos. Agora, com a festa que se faria em Jerusalém, onde toda a população de judeus iria até aquele local se confraternizar. Então, era um momento e era agora uma caminhada para que eles fossem conversando. E ele continua: o Messias chegou num sábado, sob a fiscalização severa dos espíritos rigoristas de sua época. Não foram poucos os paralíticos que o cercaram, ansiosos pelo benefício de sua virtude salvadora. Já havia se estendido, já havia sido propalada a notícia de que o Messias estava entre eles, em todos os planos espirituais da vida. E todos vinham até ele para receberem um amparo, terem um exemplo, terem uma nova norma de conduta. Então, não foram poucos, mas era sábado. E sábado era o dia que eles não poderiam realizar outra coisa, que não fosse irem até o templo. Tudo mais era agora fiscalizado. Eles eram fiscais da vida alheia. Escandalizando os fanáticos, o mestre curava e consolava na sua jornada de gloriosa redenção. Ele estava acima dos preconceitos, dos parâmetros, de tudo que era material e estaria no mundo de hoje da mesma forma. Ele está bilhões de anos adiante da nossa evolução. Ele tem parâmetros que a nossa consciência ainda não consegue alcançar. Mas tudo que provém dele, provém com uma perfeição inaudita. Não tenhamos dúvida disso. E assim, ele se sensibilizou com a dor daqueles irmãos, para ajudá-los, para dar a eles uma nova normativa, explicando que o sábado fora feito para o homem e não o homem para o sábado. Enfrentava sorridente as preocupações dos mais exigentes. Então veja bem, é isto. A pessoa não pode se apequenar e se sujeitar a preconceitos, a parâmetros, quando ela já compreende de outra forma. Se eu já compreendo que eu não compactuo da violência, se a lei humana assim preceituar, eu tenho não desdenhar, viver segundo os meus parâmetros, até sofrendo as retaliações se for necessário, mas estar convicto daquilo que eu estou fazendo. É isso que o mestre estava colocando a eles. A pessoa não pode estar sujeita a parâmetros e não ajudar ninguém. Vendo tantos cegos e aleijados aglomerados à passagem, Tiago o interpelou: mestre, sendo Deus tão misericordioso, por que pune seus filhos com defeitos e moléstias tão horríveis? Então ele está no tanque de Betsaida, em Jerusalém, curando as pessoas, mas entendendo que ele estava, na visão deles, afrontando ou dando outros parâmetros, ele vai perguntar: por que o pai pune as pessoas com moléstias e defeitos tão problemáticos e tão agora horríveis? Acreditas, Tiago, respondeu Jesus, que Deus desça de sua sabedoria e de seu amor para punir seus próprios filhos? O Pai tem o seu plano determinado com respeito à criação inteira. Olha bem, nós estamos sujeitos a uma lei de causa e de efeito, que nós poderemos abrandá-la ou não. Toda a realização que eu fiz, eu sou responsável. Se eu trabalho, eu me reabilito com o trabalho. Trabalho no bem. Se eu não trabalho no bem, apenas posso usufruir as coisas, eu estarei sujeita a uma dor que se instaurará, porque é a reação que irá se estabelecer, porque a reação que vem e me alcança trabalhando, eu estou reparando através do trabalho. Eu escolho a forma, pelas lágrimas ou pelo suor. Teremos que tirar o excesso de líquidos no nosso corpo, pelo suor ou pelas lágrimas. Mas é importante que entendamos, o plano é determinado. Eu fiz, eu sou responsável.
Mas dentro deste plano, a cada criatura cabe uma parte na edificação, pela qual terá de responder, abandonando o trabalho divino para viver ao sabor dos caprichos próprios. A alma cria para si a situação correspondente, ou seja, as ilusões precisam nos desiludir. Nós precisamos cair sobre aquilo que nós buscávamos e achávamos as coisas mais importantes. Aquilo vai nos levar a insucessos, a desilusões. Eu vou acordar, aquilo não é verdadeiro, aquilo é uma criação minha, é uma ilusão que eu busquei ao longo dos séculos. Então, a reação se fará: eu fui violento, eu irei cair pela violência. A não ser que eu acorde, trabalhando para reintegrar-se no plano divino, depois de se haver deixado levar pelas sugestões funestas, contrárias à sua própria paz. Então nós temos que nos reintegrar. Nós somos filhos de Deus, somos filhos da luz, somos uma centelha divina e voltaremos ao aprisco do Pai. Seremos um só pastor, com um só rebanho. Quando? Teremos o tempo para reparar os nossos deslizes. Mas ele continua. João compreendeu que a palavra do Messias era a confirmação dos ensinamentos que já ouvira de seus lábios, na tarde em que a multidão exigia o apedrejamento da pecadora. Foi o mesmo ensinamento. Afastaram-se em seguida do tanque de Betsaida, cujas águas eram tidas em Jerusalém, na conta de miraculosa, e onde o mestre fizera andar paralíticos, dera vista aos cegos e limpara leprosos. Ele se utilizou de uma fé daquelas pessoas, de uma confiança. Ele se utilizou do seu poder, poder de amor, poder de estabelecer a esperança, a redenção e a melhoria nos seres. E continuemos. Na companhia de Tiago e João, o Senhor encaminhou-se para o templo, onde um dos paralíticos que ele havia curado relatava o acontecido, cheio de sincera alegria. Então o paralítico estava relatando. Jesus aproximou-se dele e, deixando entrever aos seus discípulos que desejava confirmar os ensinamentos sobre o pecado, sobre o erro e sobre a punição, falou-lhe abertamente, como se lê no texto evangélico de João. Eis que está sós, que está são, está saudável. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Quando eu tenho agora o auxílio de uma reparação, utilizemo-nos para mudar os preceitos. Aproveitemo-nos para abrandar a nossa vida, para que eu, me utilizando daquilo, se faça mais fraterno, amistoso, afável, amigo. Porque se não for, uma dor mais intensa se estabelecerá, porque eu não aprendi com aquela intensidade de problemas. Eu agora terei a expiação como companhia. Mas ele continua. Desde que estes ensinos foram dados, novas ideias de fraternidade povoaram o mundo, com respeito aos transviados, aos criminosos e aos inimigos, atingindo a própria organização política dos estados. É isso que nós temos que entender. Ele trouxe premissas que iriam ao longo do tempo sendo buscada pelas pessoas de várias maneiras, estudando filosofia, estudando a ciência, estudando as artes, estudando a religião, mas aquilo estaria luarizado por estes padrões. O Império Romano vulgarizara os mais nefandos processos de regeneração ou de vingança. Escravos ignorantes eram pasto das feras nos divertimentos públicos. Os escravos faziam tudo no Império Romano. E agora eles eram pasto, ou seja, eram comidos pelas feras, pelas faltas mais insignificantes na casa dos patrícios. Só de uma vez, 30.000 destes servos, a quem se negava qualquer bem do espírito, foram crucificados numa festa, próximo aos soberbos aquedutos da Via Ápia. Ou seja, foram agora relegados, como se não fossem
seres humanos, foram tratados com desdém, porque aqueles que estavam conceituados como homens de bem, no caso, os patrícios, tinham eles como seres ínfimos, seres inferiores. Os açoites humilhantes eram castigo leve para o que eles sofriam. As agonias, as vergonhas, as humilhações, ninguém está passando por acaso, mas quando nós somos a causa do escândalo, ai de nós, que teremos que nos reabilitar com estas posturas doentias. E vai concluir o mestre nos dizendo: entretanto, desde a tarde em que Jesus se encontrou com a pecadora em frente da multidão, um pensamento novo entrou a dominar aos poucos o espírito do mundo. A substância evangélica do ensino inovidável penetrou o aparelho judiciário de todos os povos. A pessoa não tem noção que esta sentença, que não foi condenatória, que foi educativa, que foi propositiva de uma nova conduta, penetrou o aparelho judiciário de todos os povos. A sociedade começou a compreender suas obrigações e procurou segregar o criminoso. Depois, como se isola um doente, buscando agora a reforma definitiva por todos os meios a seu alcance. Os menores delinquentes foram amparados por numerosas escolas de regeneração. Então isso aqui será algo que irá nortear as nossas vidas. Nós iremos estabelecer não mais institutos prisionais, institutos educacionais, instituto aonde estes irmãos doentes precisam novas normativas, precisamos sensibilizá-los. Eles são sociopatas, eles são pessoas que estão recrudescidas sobre o ódio, mas serão amparadas, serão orientadas desde que estejamos, aqueles ditos e havidos homens de bem, com sanidade, com equilíbrio. Não adentremos na doença do outro. Não é apenas isolar, é agora educá-los, dar parâmetros novos. Todo o sistema da justiça humana evolveu, cresceu para os princípios da magnanimidade. E os juízes modernos, lavrando suas sentenças, sem nunca haverem manuseado o Novo Testamento, talvez ignorem que procedam assim por ter sido Jesus, o grande reformador da criminologia. Então nós trouxemos aqui Jesus, aquele que trouxe parâmetros que aos poucos vai adentrando o coração das criaturas, vai reformulando parâmetros e conceitos, que ele possa fazer guarida nos nossos corações. Abrandemos o nosso julgamento, o nosso olhar, o nosso crivo sobre os outros. Sejamos mais implacáveis conosco mesmo, para mudarmos o preceito que deve existir num homem dito cristão, numa criatura que acredita no amor, numa criatura que acredita no bem. Façamos disto a nossa bússola, a nosso referencial. E assim, Senhor, gratos por estes preceitos, por estes padrões, por estas referências, finalizamos a nossa prece e reunião desta noite, dando graças a Deus. E que assim seja.